Então, bom dia a todas e todos. Vamos iniciar aí mais uma aula de Sociologia da Educação. O tema hoje é a Sociologia da Educação e Max Weber, que é um dos sociólogos fundamentais aí dentro do que a gente chama de Sociologia Clássica, né? Completando o que a gente, na Sociologia, costuma chamar de Santíssima Trindade, né? O Durkheim, o Marx e o Weber, ou como os alunos de graduação gostam de chamar os três porquinhos também. E aí, os três porquinhos, dentro dos três porquinhos, o Max Weber, ele inclusive tem uma importância muito grande, talvez não tanto, o Durkheim tem o mérito de ter ajudado a construir o entendimento do que é a disciplina de sociologia, né? Determinando qual é o objeto da sociologia, um método da sociologia, trazendo os princípios do método científico para análise da sociedade. Ele é o primeiro, não, porque o Marx vai fazer isso de maneira anterior a ele, mas ele é o primeiro que chega assim, olha, isso aqui, esse conjunto de fatos é o objeto de uma ciência da sociedade, que eu estou chamando de sociologia. Ele coloca que a sociologia tem que se distanciar do que se costumava fazer de filosofia social, muito baseado em especulação, em interpretações sem grandes preocupações com um método. Então, quando ele vai falar, por exemplo, sobre o suicídio, ele vai utilizar dados estatísticos para analisar suicídios que ocorrem em determinadas circunstâncias, em determinados países, em grupos sociais, e vai dar uma explicação sociológica, ou seja, dentro do conjunto das relações sociais que as pessoas estabelecem, dos constrangimentos sociais, o que pode acarretar no aumento ou na diminuição da taxa de suicídio. Então, esse é um estudo sociológico muito importante dentro da sociologia, que demarcou aquilo que o próprio campo da sociologia, e que até hoje serve de modelo, né, para os estudos sociológicos. O Marx, ele tem uma importância, ele nem se utilizava do termo sociologia ou ciências sociais, ele ainda é de uma tradição de filósofos sociais, apesar de já ter se utilizado de um método propriamente científico para analisar, seja numa análise de particularidades históricas, quando ele vai tratar da Guerra Civil na França e do golpe do Napoleão III, o Luiz Bonaparte, na França também, seja para tentar explicar o modo de funcionamento da sociedade capitalista, né? Quando ele vai escrever o Capital, principalmente, onde ele vai se utilizar de métodos econométricos até, e algumas reflexões propriamente sociológicas para compreender a sociedade. E quando, por exemplo, a reflexão que ele faz na ideologia alemã, que foi o que a gente leu, o Marx, ele se preocupa em captar alguns aspectos que ficam escondidos dentro da sociedade e disponibilizar para, enfim, o interlocutor dele, o leitor. Então, assim, isso se aproxima muito do que o Durkheim vai fazer, do que é uma ciência da sociedade, mas propriamente dito ele ainda está no campo, tanto é que a ideologia alemã ele vai estar fazendo uma reflexão a partir do debate num campo filosófico. E dentro do próprio ideologia alemã, ele vai apresentar aquilo que ele chama
de materialismo histórico dialético. E a própria proposta do Marx de fazer uma reflexão materialista histórica, ele está falando o seguinte: olha, eu quero isso já é sociologia, né? O que ele está chamando de materialismo histórico. Se você e dialético, né? Também, se você levar em consideração não apenas algumas características intrínsecas do materialismo histórico, propriamente marxista, o que ele está propondo é um método sociológico, ou seja, a gente vai ter que levar em consideração para o estudo da sociedade, que é isso que ele está propondo, a maneira como as pessoas vivem em determinado período histórico, como é que tudo que elas pensam tem a ver com, está baseado naquilo que essas pessoas vivenciam, como esse ser humano tem suas experiências, como é que esse ser humano na vida real, não um ser humano idealizado, não um ser humano... e aquilo que o ser humano pensa, esse ser humano que pensa é um ser humano que está imerso num conjunto de relações sociais que estão baseados nas relações de classe social. Então, quando ele coloca isso, ele está falando, olha, a gente está fazendo sociologia, o que a gente pode interpretar né, num momento posterior. Então, por isso que o Marx é tão importante dentro do campo da sociologia, sem ser, estrito sensu, um sociólogo. Agora, o Max Weber, que é quem a gente vai se ocupar agora, ele nasce ele é alemão, que vem, né, que é de um momento histórico da Alemanha posterior ao Marx, já sofrendo, inclusive, influência do Marx, já sofrendo influência do fim do hegelianismo enquanto grande corrente filosófica. E o Max Weber ele vai fazer um diálogo muito grande com uma historiografia alemã de corrente historicista, que não necessariamente vai estar ligado ao materialismo dialético, na verdade eles até se contrapõem ao materialismo, mas que vai falar, olha, quando a gente vai estudar as sociedades, qualquer estudo sobre a sociedade humana, ela precisa levar em consideração os valores, a realidade daquela sociedade, os valores que os indivíduos daquela sociedade têm, e os próprios valores que nós temos enquanto estudiosos daquela sociedade. Porque qualquer estudo da sociedade, isso é muito forte no Weber, leva em consideração o próprio pesquisador. Diferentemente, aí ele vai falar assim, uma das diferenças principais entre as ciências exatas e biológicas, né? Lembrando que a biologia também acaba de sofrer um impacto muito grande pela teoria da evolução das espécies do Charles Darwin, que foi publicado em 1859, 56. Inclusive o Darwin era contemporâneo do Marx, mas de todo modo isso trouxe uma mudança muito grande como as pessoas, o mundo passou a entender o próprio lugar do ser humano dentro de uma cosmologia mais ampla, né? O lugar do ser humano no planeta, o lugar do ser humano no mundo, o lugar do ser humano naquilo que os religiosos falam de a criação, aquilo que os cientistas chamam de mundo real. Por quê? De acordo com o pensamento religioso, o ser humano ele é uma criatura especial, criado à imagem e semelhança de Deus. De acordo com a teoria da evolução, ele nada mais é do que um acidente evolutivo, ou seja, ser um acidente evolutivo, ele é igual a qualquer outra espécie, ele é basicamente uma bactéria melhorada, ou eu não diria melhorado, né? Mas enfim, vendo no mundo de hoje, as bactérias não vão acabar com o mundo, nós temos grandes chances de acabar. Mas
ou a teoria da evolução do Darwin, ele traz um impacto grande, nesse sentido de modificar o lugar do ser humano no mundo. E aí ele vai falar, bom, mas, de todo modo, a maneira como os cientistas olham para os fenômenos físicos e naturais, de maneira geral, astronômicos e naturais e biológicos, é muito diferente da maneira como nós podemos, cientistas, olharmos, como nós podemos olhar para os fenômenos humanos, propriamente humanos, sejam psíquicos, sejam sociais. E ele vai falar assim, olha, esse conjunto de ciências do comportamento, que ele vai dizer, né, seja a psicologia, seja a sociologia, seja a história, tem que levar em consideração a subjetividade de quem está sendo observado, de quem está sendo estudado, né, do fenômeno que está sendo, dos indivíduos que compõem o fenômeno que estão sendo estudados, e a subjetividade do pesquisador, que é capaz de chegar a uma conclusão racional, fazer ciência daquilo ali, mas é completamente diferente do que um biólogo ou um físico faz em relação ao fenômeno que é estudado, porque, enfim, nós, além de fazermos pesquisa sobre pessoas que têm determinados valores, nós temos determinados valores. Então, o Weber vai defender, inclusive, que nós, enquanto cientistas sociais, ou a partir de um olhar sociológico, nós temos que nos despir tentar nos despir dos nossos valores, dos nossos preconceitos, para tentar compreender o sentido do comportamento do outro. Tá? Então, isso é muito importante, porque isso vai diferenciá-lo, em certa medida, daquelas correntes de ciências do comportamento, das ciências sociais, que são muito fortes ainda na França, principalmente, mas em outros lugares, que a gente chama de positivismo, que leva em consideração que a ciência social, ela nada mais inspirado esse positivismo no Auguste Comte, francês, mas que em grande medida encontra respaldo no Durkheim, mas que diz que analisar os fenômenos sociais é como analisar qualquer outro fenômeno natural ou físico, porque os fenômenos sociais, como diz o Durkheim, em sua máxima metodológica, devem ser tratados como coisa. E aí o Weber vai dizer, não, ele não tem como ser tratado como coisa, porque trata-se de um tipo de fenômeno específico muito diferente. Enfim, então é dentro desse debate, a partir dessa visão, que o Weber vai se tornar um sociólogo, digamos, clássico da sociologia, porque ele vai fazer reflexões metodológicas importantes e vai trazer contribuições muito importantes dentro da sociologia. Tá? Então, para falar sobre, beleza, eles têm diferenças metodológicas essenciais. O Durkheim, muito influenciado pelo positivismo, especialmente das ciências naturais. O Marx, ainda dentro desse aparato filosófico e econômico em que ele que ele traz para a sua explicação sociológica, mas baseado naquilo que a gente chama de materialismo histórico dialético, principalmente preocupado como é que se constroem as relações de exploração a partir da base econômica da sociedade. Então, Marx vai olhar, olha, os seres humanos em sociedade, eles vão buscar sobreviver, e o que a gente vai ter são disputas, um conjunto de relações sociais que estão baseadas, tem uma base econômica. E aí a gente tem que tentar compreender como é que essa base econômica ela tem sua dinâmica, porque essa base econômica vai influenciar o conjunto de relações sociais,
construções ideológicas, enfim. Então, esse é o materialismo histórico dialético do Marx. E o Weber ele vai tentar compreender, do ponto de vista metodológico, a partir da construção, da compreensão dos sentidos que os atores dão às suas ações. Que os indivíduos dão às suas ações. Então, isso do ponto de vista metodológico. Do ponto de vista da compreensão da sociedade, o Durkheim ele busca compreender o processo de complexificação e de integração da sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele vai tentar compreender, a partir dos seus estudos, inclusive de sociedades ditas primitivas, né, como é que as sociedades saíram de relações muito simples, de organizações sociais com divisões do trabalho muito simplificadas, para um tipo de sociedade mais complexa. Então, ele vai tentar compreender como é que se dá esse processo de complexificação. Além disso, quanto mais complexo, ele vai ponderar que há uma grande possibilidade de desintegração social, porque a sociedade fica maior, cada um pensa cada um de um jeito, então a possibilidade de desintegrar é muito alta. Então, como é que, apesar de ser muito complexa e muito grande, como é que ela se integra? Esse é o problema principal para o Durkheim, entender a sociedade moderna. Para o Marx, ele vai também tentar compreender a transformação da sociedade, mas a partir dos antagonismos de classe. Como é que as classes sociais se contrapõem com interesses antagônicos, ou seja, que se contrapõem uns aos outros, e como é que uma classe explora a outra, e como é que a outra pode resistir a essa exploração, lutar contra essa exploração. Então, é a luta de classe. Então, o Marx vai tentar compreender essa transformação social, não a partir de um processo de se tornar mais complexa e integrada, mas justamente em como os antagonismos de classe geram esse processo de transformação. E o Weber, o que ele vai perceber dentro da sociedade moderna, no processo de transformação, como é que você sai de um mundo cada vez que um mundo que era muito baseado em explicações não racionais para um mundo cada vez mais racional, ou que a gente chamaria de um processo de desencantamento e racionalização da vida. Então, desencantamento significa o quê? Ao invés de darmos explicações mágicas de fundo religioso ou de fundo metafísico para as coisas, a gente começa a dar explicações baseadas em argumentos racionais, mais do que racionais, mas a partir de experimentação, a partir do que a gente compreende como ciência. Então, há um processo cada vez maior de desencantamento e racionalização de não só das explicações do mundo, mas de todos os aspectos da vida. Então, esse processo de racionalização da vida cotidiana, ela pode ser vista, por exemplo, num processo de burocratização, seja burocratização do Estado, né, que a burocratização, diferente do que muitos acham, dentro da sociologia é um conceito importante, porque é o processo de burocratização, é um processo de racionalização, e de racionalização trazendo um respaldo legal para tratar, porque quando a gente, dentro da sociedade moderna, né, daquilo que a gente chama de democracias liberais, a gente tem indivíduos que são iguais perante a lei. E a partir desse pressuposto de que indivíduos são iguais perante a lei, os processos públicos, digamos assim, eles têm que levar isso em consideração. Então, como você consegue resolver, o Estado consegue resolver os conflitos que tem dentro da sociedade, como é que ele consegue oferecer serviços considerando essa igualdade perante a lei entre todos os cidadãos. Então ele vai falar, só tem uma via para fazer isso. É um processo de racionalização que, no fundo, é um processo de burocratização, que é o processo de criar um conjunto de normas legais, válidos para todos, que vai permitir com que as pessoas, de fato, sejam tratadas como iguais. Porque se não houver esse processo de racionalização, fica a cargo de quem ocupa
uma determinada posição na sociedade, escolher se vai ou não beneficiar uma pessoa com alguma política pública, por exemplo. Então, o processo de burocratização vai justamente no sentido contrário a isso. Tá? Então, não é um processo de burocratização no sentido, muitas vezes, que a gente dá hoje, de explicar ou de caracterizar situações que não fazem muito sentido do ponto de vista racional, e que atrapalham a vida de quem precisa de algum serviço do Estado. Na verdade, burocratização, para o Weber, inclusive, é um fenômeno que não só compõe o Estado, mas principalmente o Estado, mas também as empresas. A burocracia também está presente nas empresas, porque as empresas também são organizações racionais, né, dentro da nossa sociedade. Então, esse é o processo que o Weber vai tentar compreender. Então, o Weber, ele é nascido em 1864, ele tem uma participação, ele é basicamente um acadêmico, né? Ele tem uma participação, ele vai atuar como docente na Universidade de Berlim, depois de Freiburg, depois de Heidelberg. Então, ele é um cara que é do meio acadêmico, diferente do Marx, né? Que não vai entrar no meio acadêmico, e isso o aproxima mais do Durkheim também, que é um acadêmico. Ele tem preocupações políticas muito fortes, mas como acadêmico ele tenta refletir sobre a política. Ele é um cara que, do ponto de vista político, ele se alinha mais aos liberais, ele não é um pensador, um intelectual de esquerda, ou que se alinha com os socialistas. Inclusive, ele tem alguns livros algumas obras, algumas reflexões que falam que uma sociedade socialista tende a um regime totalitário, que é bem interessante. Ele não chama de totalitário, mas de um regime em que a burocracia assume uma forma que não se conseguiria um contraponto. Então, ele assume essas posições liberais. Então, a partir desse momento da ele, apesar de defender que o cientista, enquanto cientista, deve se abster, né, na prática científica, ou o docente, dentro da prática docente, deve se abster de suas posições propriamente políticas, apesar de tê-las também. Inclusive, ajuda, em determinados momentos, os governos nos governos alemães de ênfase liberal. Em 1914, ele se faz favorável, a gente está falando assim, 1914 inicia a Primeira Guerra Mundial, ele é favorável à entrada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial contra as outras potências europeias, e inclusive ele, quando a Alemanha perde a guerra, né, em 1918, depois ele se torna conselheiro da delegação alemã na conferência que vai discutir o Tratado de Versalhes, que é o acordo pós-guerra, quando a Alemanha perde a Primeira Guerra. Então, enfim, ele é um cara que tem essa participação política, mas muito forte na academia. Dentro da academia, ele vai fazer estudos históricos, filosóficos, no âmbito do direito. Inclusive, o doutorado dele é em direito, um doutorado que ele finaliza em 1889, e ele vai morrer em 1920. Então, ele nasce em 64 e morre em 1920, e a maior parte da produção intelectual dele no âmbito da sociologia vai a partir de 1900 até esse período aí de 1900, até o período da Primeira Guerra Mundial. Então, é quando ele tem essa produção científica propriamente dita dele. E é um cara extremamente erudito também. Dentro do âmbito da sociologia, ele vai estudar muito fortemente as religiões, a burocracia, em alguma medida uma sociologia econômica também, é importante o Weber dentro da sociologia econômica, e no âmbito das religiões ele vai tentar, inclusive, ele tem um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo,
que é muito interessante, que ele mostra como é que um conjunto de preceitos das religiões protestantes, basicamente do calvinismo, é um fato fundamental para a geração do tipo de comportamento que a gente espera de um capitalista, ou seja, para a geração da sociedade capitalista. Então, ele vai se basear em, enfim, documentos históricos, estudos historiográficos, para poder defender que a ética protestante dessa vertente, especialmente dos calvinistas, acabou contribuindo de maneira muito efetiva para o surgimento do capitalismo na Europa Ocidental naquele momento específico, no século XVII, XVIII. Então, a partir do século XVI, XVII e XVIII na Europa. Então, isso é interessante, e ele também vai estudar as religiões e as sociedades orientais, inclusive sobre sociologia da educação, que é o que a gente quer se preocupa aqui. Ele tem esse capítulo sobre a educação e treinamento dentro da burocracia, mas ele também faz uma reflexão sobre a sociedade chinesa, e uma sociedade que é muito diferente, historicamente muito diferente. A gente está falando de uma China, inclusive, antes da Revolução Comunista, né, do Mao, do Tse-tung, e ele vai mostrar como é que dentro dessa civilização chinesa a importância daquilo que ele chama de letrados, né, que são pessoas que têm estudos e que vão assumir por funções importantes no Estado. E aí é bem interessante, isso está dentro desse livro que eu deixei com vocês, o Ensaio de Sociologia, porque mostra que ele vai trazer alguns dados que já é até amplamente conhecido, de que os chineses são pessoas que fazem concurso público já há mais de 2.000 anos, né? A pessoa, para assumir funções de Estado, tinha uma série de provas, de exames, sejam exames físicos, tinha que dar amostra de habilidade com arco e flecha, mas também exames em termos de prova, propriamente dito, assim, né? Responder algumas questões e tal, mostrar que a pessoa tinha uma cultura, sabia ler, escrever e tudo. Então, os chineses inventaram essa ideia do concurso público, uma burocracia racional, de um modelo um pouco diferente do que a burocracia moderna. Ele vai demonstrar, a preocupação dele é basicamente fazer essa comparação entre aquilo que se entende de burocracia chinesa, né, e aquilo que ele percebe como burocracia ocidental, moderna, e aí ele faz um estudo sobre isso e mostrar como é que a educação chinesa, o que é essa educação chinesa e os exames chineses tem a ver com a criação de uma sociedade que assume a função de intelectuais como algo muito importante. Enfim, então o Weber tem esse conhecimento erudito muito, muito, muito forte. Bom, sobre a questão metodológica do Weber, ele vai dizer que o papel da sociologia, tá, enquanto uma ciência do comportamento, é tentar compreender os sentidos, porque você vai, o Durkheim, ele vai falar assim, não, o que é o papel da sociologia enquanto ciência? É tentar compreender o fato social, e os fatos sociais são exteriores aos indivíduos, eles coagem os indivíduos a agirem de determinada maneira, e geralmente você vai poder, dentro de um determinado grupo, eles são gerais, assim, eles se espalham por todos os indivíduos, e não é, quando você está estudando um fato social, você não está estudando o comportamento individual, mas o comportamento social, partilhado socialmente. O Weber, ele vai partir de um pressuposto oposto, de que para você tentar compreender a sociedade, você tem que tentar compreender o indivíduo. Porque se não existe um fato social que existe sem indivíduo, né? Ele tá tendo parte desse princípio. Então, se você não tem um fato social que não existe, né? Se você tem um fato social que não existe sem indivíduo, você tem que tentar compreender, a partir do comportamento individual, como é que se constrói esse fato
esse fenômeno social, não vai chamar nem de fato social, e que a sociedade, ela não é um todo, um conjunto de pessoas que vivem sob os mesmos valores, simplesmente, ou sob as mesmas, a partir de normas que são exteriores a eles. Ele, na verdade, ele é uma enorme e inesgotável nuvem de interações interindividuais. E o papel da sociologia enquanto ciência é tentar compreender os sentidos que o indivíduo dá à vida e às suas ações, e ao compreender quais os sentidos, qual o significado que as pessoas dão às suas ações, por que as pessoas agem de determinada maneira, o papel do sociólogo é buscar esses valores que são subjetivos, no sentido que ele está no sujeito, mas que são partilhados e que vai nortear o comportamento de um determinado grupo, de determinados indivíduos que fazem parte de determinado grupo. Então, de fato, o Weber, ele dá uma maior ênfase dentro do seu estudo sociológico à unidade individual, né? Posso entender a sociedade a partir da compreensão de um indivíduo e ao sentido que esse indivíduo dá à sua ação. Então, o que o Weber vai falar lá num livro que é importante dele, chamado Economia e Sociedade, é que a sociologia é uma ciência que pretende compreender interpretativamente. Interpretativamente significa isso, que eu vou tentar compreender de uma maneira qual o sentido que o indivíduo vai dar àquela ação. Então, eu vou interpretar aquela ação que ele fez. Por que esse indivíduo agiu de determinada maneira? Então, o que a sociologia se propõe, a finalidade dela é compreender interpretativamente a ação social. Ao interpretar a ação social, ou seja, o sentido que o indivíduo dá, eu vou tentar explicá-lo causalmente quais são os efeitos daquela ação social, daquele conjunto de ações sociais. Então, assim, são dois momentos da explicação sociológica, propriamente dito. O primeiro é a compreensão, e o segundo momento é a explicação. A compreensão, basicamente, é tentar compreender o sentido que o sujeito dá à sua ação. A explicação é, qual o resultado daquela ação? E aí, quando eu vou tentar compreender um determinado fenômeno ou uma determinada instituição, como ela funciona, então eu vou ter que ir lá no indivíduo e tentar compreender e vou tentar depois explicar. Porque eu não consigo explicar sem compreender. Mas são duas coisas diferentes, dois momentos diferentes dentro da explicação sociológica. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, tá? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat que eu estou acompanhando aqui. Mas então, dentro do método compreensivo, eu tenho dois momentos, que é da sociologia, que a gente chama dentro da sociologia, a sociologia do Weber, de uma sociologia compreensiva, que traz a ideia de sujeito para a centralidade da explicação sociológica. Então, a gente tem dois momentos. Um é da compreensão, que é o sentido que o sujeito dá, e o segundo é da explicação, que são as relações causais, ou seja, quais são os resultados daquela ação, tá? Então, um exemplo de estudo do Weber sobre isso, ele vai falar, olha, a ética protestante, ou seja, um conjunto de princípios e valores que os protestantes têm, e aí como é que eu vou tentar explicar isso? Olha, a partir de uma determinada interpretação que eles têm da Bíblia, de um determinado conjunto de valores, eles vão ter um determinado tipo de comportamento. Então, eu estou tentando entender subjetivamente, compreender o sentido que o ator protestante, né, um religioso, ou uma pessoa que não é religiosa, no sentido estrito, né, mas que faz parte de um grupo social que se identifica como protestante, qual o sentido da ação para ele? Então, qual o sentido da ação no protestante agir de maneira ascética, que ele chama, né? Que é a maneira em que você não vai ter um comportamento de ostentar sua riqueza ou de utilizar essa riqueza para
enfim, para comprar o conforto, o luxo, etc. Qual o sentido dessa ação? Ele vai falar, olha, ele ao fazer isso, ele está pelo próprio o próprio ator social, o sentido que ele dá é o seguinte, ele está cumprindo os desígnios divinos, tá? E aí vai, inclusive, ter a salvação. Então, é um comportamento típico religioso. Isso é interpretação, isso é compreensão. Qual o resultado dessa ação? Quando um conjunto de indivíduos age dessa maneira, tem uma série de comportamentos baseados nesses princípios éticos, você cria um conjunto de pessoas que acumula riqueza e não gasta essa riqueza e que tem como única maneira de dar vazão a essa riqueza reinvestir essa riqueza para gerar mais riqueza. Porque é isso que o comportamento protestante, a ética protestante está meio que dizendo isso para fazer, só que ele não diz isso. Você acumule riqueza e vá fazer, se torne reinvista a sua riqueza. Não é isso que está falando objetivamente. Mas é isso que resulta em termos de efeito dessa ação de comportamento ascético dessas pessoas que vão constantemente acumular riqueza, e acumular riqueza não significa guardar essa riqueza, mas reinvestir essa riqueza para gerar mais riqueza. E aí você gera o típico, aquilo que depois vai se gerar, né, num segundo momento, é aquilo que é o comportamento capitalista. A Yara fala assim, é prosperidade? Em certa medida, sim, tá? Agora, a teologia protestante tradicional, ela se diferencia daquilo que a gente tende a entender hoje como a teologia da prosperidade, tá? Porque o comportamento ascético irracional, que é fruto dessa ética protestante, né, histórica, ela é diferente dessa teologia da prosperidade mais recente. Então, você tem algumas diferenças entre aquilo, mas tem a ver um pouco isso, porque, na verdade, a ideia não é simplesmente prosperar, mas a ideia é você, desse comportamento protestante histórico, mas se aproximar ao cumprir esses desígnios divinos, ele vai se aproximar da possibilidade de salvação. E o objetivo não é necessariamente prosperar em vida, mas obter a salvação pós-morte, sabe? Então, a pessoa viveu uma vida simples a vida inteira, mesmo com muita riqueza, ele tem a conta do banco lá recheada, mas ele vive a vida simples como se ele não tivesse riqueza nenhuma. Isso significa que ele vai estar cumprindo os desígnios divinos, porque a riqueza para ele não é algo que ele usufrui, não usufruindo da riqueza, ele não vive em função da riqueza. E aí ele se afasta daquela imagem do jovem rico, porque, enfim, a imagem do jovem rico, que é o que Jesus, né? E aí, por isso que eu estou falando, é importante compreender o sentido da ação desse protestante. O jovem rico que se recusa a seguir Jesus porque não consegue abrir mão da própria riqueza. O protestante, a interpretação protestante dessa passagem do Evangelho é de que o jovem rico não consegue se afastar de sua riqueza porque ele usufrui dessa riqueza. Então, qual é a maneira que o protestante vai, que o religioso, que o cristão, vai conseguir se afastar da riqueza? Se ele não usufruir dessa riqueza. Ao não usufruir da riqueza, ele vai já demonstrar que é capaz de seguir Jesus apesar dessa riqueza. Então, a ideia de prosperidade não entra nessa ética, entendeu? De não utilização dessa riqueza. Em compensação, porque eles trazem essa passagem evangélica do jovem rico, que é mais fácil um fio de camelo, um camelo passar pelo buraco de uma agulha, o fio de cabelo do meu paletó, já confundindo as passagens aqui, mas é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, essa
é a finalização dessa passagem sobre o jovem rico, mas, por outro lado, a ética protestante também traz como passagem fundamental dessa ética a parábola dos talentos, né? Que o senhor vai viajar e deixa alguns talentos com seus empregados, com um ele deixa um talento, esse camarada enterra, o outro ele deixa, sei lá, 3 talentos, esse camarada gera, quando o senhor volta, ele falou, esses 3 se tornaram 6, e o outro ele deixa 4 talentos, esses 4 se tornaram 12, sei lá quantos talentos. E o senhor fala assim, né, fica feliz com os que se multiplicaram os talentos. O talento era moeda, né? Tô falando em relação assim, era moeda, mas ao mesmo tempo o talento uma possibilidade de atuação na vida prática, né? Em termos de interpretação metafórica. Mas então o que o senhor fala, quando ele retorna depois desse período de viagem, ele volta, ele fica muito feliz com os empregados que multiplicam os talentos e fica pé da vida com o empregado, que não o que rouba, mas o que pega o talento, enterra, esconde e depois devolve aquele mesmo talento para o senhor. Então, a parábola, a interpretação da parábola é o seguinte, olha, a riqueza, né, e aí fazendo um paralelo com o jovem rico, o problema não é a riqueza, você tem que fazer essa riqueza multiplicar, porque você está gerando progresso, você está gerando trazendo o reino dos céus à terra. Mas o problema é você usufruir, você virar um escravo dessa riqueza, e isso você vai se tornar apegado a essa riqueza se você usufruir dessa riqueza, mas de todo modo você tem que multiplicar essa riqueza. Se Deus te deu esse talento, essa possibilidade de multiplicar essa riqueza, você tem que fazer isso acontecer. Então isso cria todo um conjunto de valores, de ética, que vai propiciar que um conjunto de pessoas tenham determinados comportamentos que gera uma acumulação de riqueza, gera reinvestimento dessa riqueza, e esse reinvestimento, uma racionalização da vida, porque também tem isso, a crença dos protestantes calvinistas tem mais a ver com tenha mais a ver com uma racionalização, mas busca de explicações racionais sobre as coisas da vida, né, sobre a própria vida. Então, esse processo de racionalização já se dá a partir dentro desses valores protestantes. Então, ele vai falar, não é à toa, e essa é a tese que os primeiros países capitalistas, os países onde o capitalismo mais avança nesse início, são os países e as regiões dos países em que há maior concentração desses protestantes de tipo calvinista. Aí ele vai falar no norte da Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde esses calvinistas depois a gente chama de puritanos, tá? Então, basicamente, é isso que ele vai falar em termos de compreensão e sentido, e depois a explicação, no sentido de que ela gera em relação causal, porque não gerar uma sociedade capitalista não era um objetivo do protestante quando estava agindo daquela maneira. Então, assim, essa é uma questão importante dentro desse método compreensivo de separar o momento da interpretação da ação social, dessa compreensão e da explicação causal, tá? E aí, o que ele vai chamar de ação social? Porque, bom, então, se o objetivo da sociologia é tentar compreender, explicar a ação social, a gente tem que definir o que é ação social. E, para o Weber, a ação social, que é o objeto da sociologia, é uma ação em que o sentido visado pelo agente, ou pelo conjunto de agentes, se refere ao comportamento dos outros. E, ao se referir ao comportamento dos outros, ele se orienta por esse tipo de
aquilo que você espera que o outro haja também. Então, você tem a ação social, não é qualquer ação humana, mas uma ação em que você vai fazer, que você vai ter, ou pretensão de ação que você vai ter, e que vai se referir ao comportamento alheio, tá? Bom, e aí, ao falar sobre ação social, e aí também tem uma outra característica do método compreensivo do Weber, que ele vai utilizar o conceito de tipo ideal. Ele vai falar, olha, a gente tem que fazer uma operação dentro da sociologia de construção de tipos, né? Porque quando a gente vai estudar qualquer fenômeno, qualquer indivíduo, qualquer ação, você vai falar, tá, mas que tipo de ação é essa? Vai falar, olha, você tem que criar categorias. Você não tem como não fazer esse processo sem criar categorias. Exemplo, a natureza, a biologia, a natureza, ela tem suas determinadas espécies. Só que as espécies que a tipologia, ou a taxonomia que a gente chama, ela é uma tipologia, a divisão de que espécie é essa espécie é de tal reino, de tal família, de tal gênero e etc. Né? Quando a gente já vai aprendendo em biologia essa taxonomia, a classificação dos animais, das espécies, não só dos animais, mas de qualquer espécie, você vai tentar compreender, inclusive, de quais são os parentescos. Todo esse processo, ele é um processo racional. Dentro da natureza em si não existe espécie. Existem animais ali que os seres humanos, racionalmente, vão fazer classificações daquilo ali, baseados em métodos. E ele vai falar, olha, isso que se faz dentro da biologia também deve ser feito também na sociologia. Só que a gente, para fazer isso, considerando que nosso objeto é ação social, a gente vai ter que criar essa tipologia para as ações sociais e essa tipologia para, enfim, para qualquer fenômeno que a gente vai estudar. E só é possível fazer isso dentro do universo tão complexo quanto o comportamento humano a partir da criação de categorias mentalmente construídas que não são exatamente iguais àquilo que a gente observa. São categorias criadas na cabeça do pesquisador, mas que vão tentar se aproximar de alguma maneira daquilo que o pesquisador vai observar. Então, assim, ele vai falar, olha, então eu vou criar, quando eu vou falar assim, o que é a categoria brasileiro, né? O que eu vou falar? Assim, não, a categoria brasileiro, se for considerar como uma categoria sociológica, eu vou ter que criar a categoria. Então, é uma pessoa que nasceu no Brasil, que fala a língua portuguesa, etc, etc. Então, eu vou ter que criar o típico ideal brasileiro e depois, qual é o que eu vou fazer enquanto pesquisador na área de sociologia? Eu vou chegar e falar assim, em que medida esse tipo ideal se aproxima de um brasileiro mesmo que eu vou tentar estudar. Então, por exemplo, porque eu posso ter um brasileiro, vou falar, o brasileiro é aquele que nasceu e fala língua portuguesa. Eu posso ter um outro brasileiro que não nasceu no Brasil, mas fala língua portuguesa. Ele é brasileiro, então ele se aproxima. Então, ao criar esse tipo ideal, eu já consigo determinar quais são as variações dentro desse tipo ideal de quem é o brasileiro. E vai tentar, eu vou tentar compreender como ele age. E aí eu posso ir além do brasileiro enquanto categoria propriamente dito de cidadão, né? Legalmente quem é brasileiro, eu posso chegar assim, não, mas eu quero tentar compreender o brasileiro, o comportamento social do brasileiro. Então eu posso tentar criar o brasileiro típico ideal para tentar compreender esse comportamento social do brasileiro. Quem tenta fazer isso sobre o Brasil inspirado, inclusive, nessa categoria de tipo ideal do Brasil, do Max Weber, é o Sérgio Buarque de Holanda, também conhecido como o pai do Chico Buarque, mas que, enfim, foi dentro da sociologia, é também um dos clássicos da sociologia brasileira, e que escreveu um livro muito interessante chamado Raízes do Brasil, em que ele vai falar
sobre o homem cordial, que o brasileiro criaria, a partir dessa colonização portuguesa, uma ideia de tipo ideal de homem cordial, que é não uma pessoa que recebe bem todo mundo, isso já foi não só uma simplificação, mas uma, uma, uma deturpação da ideia do Sérgio Buarque, mas ele vai falar assim, o que é o homem cordial? E aí ele cria isso enquanto categoria de tipo ideal. Ele é uma pessoa que leva, e cordial vem de coração, de coração. Então ele é um homem que leva em consideração, nas suas relações sociais, não uma impessoalidade típica de uma sociedade, ou de sociedades ou relações sociais modernas, típicas modernas, que levam em consideração, por exemplo, a impessoalidade, a ideia de que você não pode ajudar as pessoas se aquilo não tiver determinado por lei, então você não ajuda, enfim, a regra diz isso, isso e aquilo outro. Se aquilo ele não estiver seguindo, se a pessoa não estiver seguindo a regra, eu não quero nem saber. Agora, a cordialidade nesse sentido é o seguinte, você levar em consideração relações pessoais, um relacionamento pessoal para agir em relação a essa outra pessoa. Então, a ideia de impessoalidade é uma ideia, digamos assim, estranha ao típico ideal brasileiro, que seria o homem cordial. Então, ele vai criar. Lógico que isso, quanto típico ideal, não significa que todos os brasileiros ajam dessa maneira, ou que esse comportamento do homem cordial, ou de qualquer pessoa, seja necessariamente aquilo, ou leve sempre em consideração essa ideia de pessoalidade. Mas ele vai falar, olha, no Brasil existe essa possibilidade, então vamos tentar compreender o comportamento brasileiro a partir dessa ideia de homem cordial. E aí, homem cordial se contraporia nesse sentido ao homem racional, burocrata, que é o tipo ideal de homem moderno. Isso permite com que, digamos assim, você está... vamos dar um exemplo de como é que agiria o homem cordial. Você chega no banco, tem uma fila imensa, só que você conhece o gerente do banco lá, você é muito próximo ao gerente do banco, ao caixa, ou qualquer pessoa que está lá no banco, você fala assim, fulano, eu estou aqui, estou precisando de um negócio aqui, o cara, não, vem cá, te leva lá na sala dele, tu passa na frente da fila de todo mundo, e o cara resolve seus problemas, ou seja, ele levou a pessoalidade em maior consideração do que a impessoalidade. Então, isso é o típico ideal do homem cordial, entendeu? Por outro lado, teve um monte de gente que ficou na fila. Aí o que ele vai falar, olha, se você chega em outros países, isso não vai existir. O cara vai falar, não posso fazer nada, você fica na fila aí como todo mundo. Tem um filme muito engraçado, agora esqueci o nome, ele é italiano, porque esse tipo de comportamento que a gente acha muito comum, a Silvia fala que isso acontece muito, esse tipo de comportamento que é muito comum no Brasil, e que a gente não estranha, falar, não, fui lá no fulano de tal, mas ele era meu brother ali, me ajudou, fez isso e aquilo outro, e aí isso é normal, né, levar em consideração essa pessoalidade, e não necessariamente porque é amigo e tal, enfim, às vezes não é uma pessoa que conhece, mas a pessoa tenta burlar a regra racional, legal, para tentar ajudar o outro, ou para prejudicar. O que vale para ajudar também vale para prejudicar, tá? Não é bondade isso. O homem cordial não significa homem bondoso. Isso também é utilizado para deturpar as regras em detrimento de alguém que você pode ou não gostar, ou naquele momento querer prejudicar. E aí tem um filme italiano que um camarada enfim, fala sobre política, e é hilário esse filme. Eu vou lembrar, depois disponibilizo para vocês. Em que o camarada se torna prefeito, só que ele é muito certinho. E é no sul da Itália. Então, o sul da Itália é bagunçado igual o Brasil. Igual alguns lugares, não é todo lugar, mas a gente se identifica com isso. Mas aí ele se torna prefeito dessa cidade e está agindo tudo certinho. Então,
ele começa a receber a população lá, os cidadãos. E aí, o cunhado dele, se eu não me engano, o genro dele, um parente dele, primo dele, vai lá na prefeitura que está precisando de uma autorização para conseguir abrir um negócio. E aí ele, ó, o camarada guarda fala, ó, você tem que entrar na fila. Ele falou, ah, mas é meu parente tal que está lá. Ele falou, não, ele falou mesmo parente tem que entrar na fila como todo mundo. Né, a ideia de impessoalidade. E o povo na fila fica indignado porque o cara não conseguiu cortar a fila, porque é um negócio tão comum que ele fala assim, pô, se sou eu aqui, sou parente do cara, eu teria o direito de furar a fila, e você não está tendo direito. Então, enfim, essa inversão da situação. Esse filme é muito bom, e essa parte é isso, é muito a ideia desse homem cordial, porque como é assim, a pessoa é parente e não tem um direito de poder furar a fila para poder falar com o parente. E o povo da fila começa a se revoltar contra o prefeito, assim, fica indignado. Enfim, então, isso é um tipo ideal também. Aí, nesse caso específico, é o caricatural, né? Evidentemente. E o tipo ideal tem um pouco essa ideia de caricatura. Evidentemente, a caricatura é para causar risada. O tipo ideal, não. Tá? Então, a ideia de tipo ideal é uma ideia mentalmente. Ela não existe na realidade, mas ela se refere à realidade e vai ajudar a compreensão racional daquela realidade. Então, o Weber vai falar, por exemplo, de uma tipologia de ação, tipologia ideal de ação. Ela não é um tipo idealizado, tá? Isso é uma coisa importante. O tipo ideal não é um tipo idealizado no sentido daquilo que eu gostaria que ela que fosse, mas ele é um conjunto. Ele apresenta elementos que são característicos ou bem característicos de um determinado, enfim, de um determinado tipo que você quer colocar, seja uma ação, seja um tipo de indivíduo, enfim, mas que você não vai encontrar aquilo perfeitamente dentro da realidade, mas vai te ajudar a classificar aquela realidade. Então, entre os tipos ideais que ele vai criar, tem os tipos de ação social. Então, ele vai chamar a atenção de 4 tipos de ação social que vão direcionar todas as ações sociais que os seres humanos fazem e que isso vai gerar o tipo de dominação que vai ter a ver com a educação, tá? Só para falar. Nossa, já são 9h36. Então, existe o tipo de ação racional em relação a fim, em relação à finalidade. Então, onde seria ação estritamente racional. Você toma um determinado fim, você tem um determinado objetivo, e você vai buscar racionalmente aquele objetivo, e você vai escolher os melhores meios para realizar uma finalidade. Então, há o tipo ideal de ação racional em relação a fins, tá? Que é uma ação cada vez mais importante dentro da sociedade moderna. Tá? As pessoas agem cada vez mais racionalmente em relação aos fins. Isso é a, 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 a compreensão do Weber sobre modernidade. Existe um outro tipo de ação racional também, que chama ação racional com relação a valores, em que você não são os fins que vão determinar a tua ação, os meios buscados, mas os valores. Então, esses valores podem ser ético, religioso, político, estético, em que você vai buscar agir de determinada maneira voltado àqueles valores. Então, depois eu vou dar um exemplo trazendo todos os 4 tipos de ação, tá? Ação afetiva, que é uma conduta movida por sentimentos, como orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, etc., medo. Então, é uma ação afetiva. Também você age em relação a outra pessoa, com referência com referência ao comportamento de outro, mas afetivamente, tá? E a ação tradicional, que a fonte motivadora são os costumes e hábitos arraigados dentro daquela sociedade, que você nem reflete muito. Os 2 últimos, afetivo e tradicional, elas muitas vezes são irrefletidas. A tradicional pode até ser refletida também, eu não sei se é nesse livro que o autor, o Tosi, chama de ação racional relacionada à tradição, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui.
É isso mesmo, né? Ele chama de ação racional relacionada à tradição, mas, enfim, é uma possibilidade de falar, mas muitas das ações tradicionais, elas não são refletidas. Você repete aquilo que os outros faziam, que tradicionalmente faziam. Então, ele vai até citar um exemplo que eu acho bom para tentar compreender a educação. Por que as pessoas vão à escola? Tá? Então, tem gente que vai à escola como uma ação racional relacionada, racional com relação a fins. Então, a pessoa vai à escola porque ela quer passar, vai a uma escola do ensino médio porque ela quer passar no vestibular, porque quer fazer uma universidade, porque quer ter um emprego para ganhar tantos reais, enfim. Ela tem uma finalidade e aí vai à escola, vai escolher uma determinada escola, vai agir de determinada maneira na escola. Então, a ação racional, ir à escola, ela é uma ação racional com relação a fins. Às vezes, também o principal finalidade, a principal sentido da ação, e a gente está falando de sentidos, não são os fins. Não é ir à escola porque eu quero fazer um curso de medicina, mas em relação a valores. Então, significa o quê? Olha, do ponto de vista da minha família, a educação é um valor, né? Então, por exemplo, o cara pode ser filho de um empresário rico, vai seguir o passo do pai. Então, ele, em princípio, não precisa nem ter faculdade, né? Porque ele vai fazer ele vai herdar aquilo, mas existe um valor que dentro da família dele, que todo mundo tem que ter nível superior, porque a educação é um valor. Então, ele vai à escola estudar para passar no vestibular, porque isso é o valor dele, não é a finalidade, enfim, porque não é necessariamente uma finalidade o que está em jogo aí, mas ele tem a educação enquanto valor. Então, pode ser que essa ação seja principalmente relacionada a esse valor, né, da educação, seja dentro da familiar, seja do ponto de vista religioso, enfim, pode ter uma série de valores diferentes, mas ele vai agir racionalmente, mas em relação a esse valor. A ação afetiva, o cara pode querer ir para a escola porque, enfim, tem alguém que ele gosta que está na escola, no dia a dia, né, que estou falando assim, porque ele gosta dos amigos, das amigas, dos professores, de alguém especificamente, porque ele não odeia ficar em casa e ele quer ir para a escola porque é um lugar que ele pode ir e ter uma certa liberdade, enfim, isso uma certa afetividade, ou seja, não é algo refletido, ele vai para a escola porque ele tem algum sentimento em relação àquilo. E uma ação tradicional, ele vai à escola porque simplesmente todos vão, né? É um comportamento que respeita uma certa tradição em determinada sociedade. Então, essas são possibilidades de sentido para a ação ir à escola. Aí, mas o que isso tem a ver com o tipo ideal? E por que o tipo ideal não é exatamente aquilo que está na sociedade? Porque provavelmente todo mundo que vai à escola tem em alguma medida, vai à escola por esses 4 motivos. Porque tem uma afetividade, porque tem a tradição, porque tem valores e porque tem uma finalidade. A grande questão é que, às vezes, se você inclusive, para tentar compreender o comportamento de algum grupo de alunos, por exemplo, que em alguma escola, às vezes até, olha só, você dentro de uma sala de aula, se fizer uma pesquisa, aplicar um questionário, de qual motivo que você está, enumere quais são os principais motivos que você está na escola, e colocar alguns motivos relacionados a fins, outros aos valores, a afetivos, outros tradicional. Eu parto do princípio que as pessoas que vão, os alunos que vão para a escola, principalmente para encontrar os amigos, porque tem a namorada lá e tal, eles vão ter o desempenho escolar pior do que o que está aqueles que colocam como os principais motivos a relação a fins, porque eu quero passar no vestibular no curso de medicina, né? Ou porque está ali, porque todo mundo vai e ele tem que ir porque é obrigado a ir, né? Como uma ação tradicional. Então, isso é bem provável, boto como hipótese que eu teria que checar ali, né? Faria pesquisa para checar, mas é bem provável que haveria isso. Então, ao perceber, lógico que todo mundo tem
vai apresentar os 4, né, em alguma medida, esses quatro significados. Ir à escola tem esses 4 significados, mas às vezes vai ter mais relação com um significado do que com o outro. E aí eu posso compreender o sentido da ação que esse ator dá para a sua ação social, ir à escola, e compreender o resultado depois. Qual o resultado que a ação ir à escola vai ter na vida daquele indivíduo e no conjunto escolar. Porque pode ser que eu compreenda que uma escola, por exemplo, onde tem muitos alunos que vão só por afetividade e tradição, aquela escola, eles têm uma escola com maiores problemas em relação ao desempenho do que uma escola onde que todo mundo está lá porque está a fim de passar num curso de medicina, por exemplo, está lá com relação a fins. Então, pode ser. Então, tentar compreender a motivação da ação pode gerar uma explicação causal posterior diferenciada. Então, é nesse sentido, é por isso que o Weber vai criar essa tipologia de ação, e basicamente, essa tipologia de ação, o Weber vai usar para muita coisa, tá? E praticamente todos os estudos sociológicos dele vai trazer essa tipologia de ação. E aí, enfim, ele só consegue fazer isso porque ele constrói esse conceito que eu chamo de tipo ideal, que ele chama de tipo ideal, que geralmente simplifica e generaliza a realidade e que permite que a gente, por exemplo, faça análise dos desvios, né, que dentro do comportamento humano, dos desvios que as pessoas têm em relação àquela tipologia, aquele ideal. Então, levando em consideração essas questões como os traços particulares, basicamente esses traços particulares desse tipo ideal, tá? Então, para ficar mais claro, o tipo ideal é essa construção mental do pesquisador que permite com que ele estude determinados aspectos da realidade social, tá? Ela não reproduz, um tipo ideal não reproduz a realidade tal como ela é, mas ajuda a compreensão racional dessa realidade, tá? Bom, todos os indivíduos, compreendido isso, todos os indivíduos agem de acordo com normas, valores e crenças dentro da nossa sociedade. E aí, essas normas, valores e crenças são construídas a partir dessas interações entre indivíduos. Eles reproduzem e produzem a realidade. Então, os indivíduos orientam sua ação em relação à ação dos outros e fazem com que essa realidade, essas normas, inclusive, elas sejam reproduzidas. Então, as normas sociais de bons costumes, de você dizer bom dia a alguém e a pessoa responder bom dia, isso é sempre dentro das expectativas de interação social. E lógico que a nossa realidade ela é uma teia de interações já muito arraigadas e que podem ser tão arraigadas que geram ou convenções sociais, ou seja, conjunto de comportamentos que são convencionados que as pessoas devem respeitar, como responder um bom dia, né? Como cumprimentar quando você passa na rua pelo outro, como não bater numa pessoa que você passa na rua, é uma convenção social, mas ela pode ser tão arraigada que ela vira um conjunto de leis, um conjunto de normas que estão lá no papel e que vão determinar o comportamento das pessoas. Então, aquilo que a gente chama de direito, né? Então, a convenção social é quando isso é um acordo tácito, não está escrito em lugar nenhum, mas as pessoas seguem esse comportamento. A roupa que a gente usa no dia a dia ela é uma convenção social, mas não necessariamente está ligada a regras, tá? Apesar de alguns órgãos públicos você só pode entrar de calça, isso está no direito. Mas a convenção social impede, até em relação à questão de convenção e direito, os órgãos públicos falam assim, olha, a pessoa só pode entrar de calça ou de saia, vestido, alguma coisa assim. Então, ou seja, não pode entrar de bermuda, chinelo e tal. E aí eu lembro que no Rio de Janeiro tem um caso
interessante? O Rio faz muito calor na época do verão, e o camarada um dia foi de bermuda para o trabalho, e não deixaram ele entrar. Aí ele voltou para casa, botou uma saia e foi de saia. Aí enfim, todo mundo estranhou, mas o camarada na portaria falou assim: você não pode entrar. Por quê? Não, porque não pode, porque você está de saia. Mas por quê? Qual a regra que diz que eu não posso entrar de saia? Na verdade, a regra diz que se pode entrar de saia. Aí o camarada olhou a lei, realmente, saia ele pode entrar, deixou o cara entrar. Evidentemente, ele estava seguindo a regra, o direito, mas não estava seguindo a convenção social que dizia que o homem não pode andar de saia. Enfim, então, assim, tem uma diferença entre a convenção, aquilo que é o costume, né, e o direito. Algumas das convenções sociais se tornam regras, né, legais, formais. E aí, ao se tornar uma regra formal, um conjunto de regras formais de um determinado espaço social, gera aquilo que o Weber chama de instituição, que tem a capacidade de impor suas normas às pessoas que, enfim, que estão submetidas a essa instituição. E essas normas, elas estão em constante processo de racionalização. Ou seja, ela busca qualquer norma na esfera do direito, na sociedade moderna, ela busca atingir sua finalidade, que é manter a ordem, geralmente, mas em qualquer finalidade que seja, de maneira cada vez mais eficaz. E aí tem a ver com aquilo que o Weber chama de dominação. Então, toda instituição, toda figura política, ou enfim, mas toda instituição, ela exerce um certo poder, uma capacidade de impor suas normas às pessoas que fazem parte daquela instituição, que estão submetidas àquela instituição. Isso gera um tipo de dominação, né, que é a possibilidade de determinado grupo se submeter a um determinado a uma determinada influência, né? E aí esse tipo de relação social ele está baseada na autoridade de um indivíduo sobre outros, ou de um conjunto de indivíduos sobre outro conjunto de indivíduos, e elas podem acontecer, essa autoridade pode acontecer por diversos modos, pode ser por lei, por admiração, por costume, por tradição. E aí o que o Weber vai falar, o fato de uma pessoa aceitar obedecer ou ser dominada por outra, ela torna essa dominação, esse poder, algo legítimo ou não. Então ele vai falar de 3 formas de dominação legítimas, né, que são aceitas pelas outras pessoas. Ele vai chamar a atenção da dominação racional legal, a dominação carismática e a dominação tradicional. Essas 3 formas de dominação, inclusive, elas estão ligadas às tipologias de ação que o Weber vai chamar a atenção. Então, por exemplo, a dominação racional legal é uma obediência que está fundamentada na vigência e aceitação da validade das normas. Então, você cria uma determinada norma, um determinado estatuto, um conjunto de normas, e a finalidade, as pessoas aceitam essa norma, essa regra, porque a regra está escrita e o conjunto de regras está aceito. Então, possivelmente, toda a dominação, o Estado, na verdade, ele está baseado na dominação racional legal. Você obedece porque está escrito na lei, e a lei tem determinada finalidade, e essa finalidade tem que ser obedecida porque ela é a melhor maneira de reger a sociedade humana. Evidentemente, que nem todo mundo obedece porque acha que isso é a melhor maneira. Ela pode discordar dessa maneira, mas como essa dominação também está fundamentada num poder de coação, ou seja, existe se você não respeitar essa lei, você pode ser preso, você pode sofrer as consequências legais daquilo ali, você vai obedecer. Mas geralmente as pessoas obedecem não por medo de serem punidas, mas porque simplesmente acreditam que essa é a melhor maneira ou a única maneira possível de fazer as coisas. Então, toda a burocracia está baseada num poder
de dominação racional legal. Mas ele não é o único forma de dominação, fazer com que as pessoas ajam de determinada maneira. Há o tipo de dominação tradicional, que se dá pela crença na santidade ou na transcendência de alguém que dá ordem, de alguém a quem nós devemos nos submeter. Então, o ordenamento da dominação tradicional, ela é baseada na tradição mesmo, na crença de que é melhor obedecer porque tradicionalmente as pessoas acreditam naquilo. Então, o tipo mais comum de dominação tradicional são, se a gente pensar na autoridade patriarcal, na autoridade real, são formas de dominação tradicional, que as pessoas obedecem aquele conjunto de determinações porque eles vêm de algo, de uma ordem que os costumes, as tradições dizem que a gente tem que fazer e que não há outra maneira de melhor para na outra maneira melhor de se estar na sociedade. Então, ou de se relacionar com a autoridade. Então, quando os súditos obedecem, estão submetidos a uma autoridade patriarcal ou real, e isso se dá a partir dessa dominação tradicional. E tem a dominação carismática, em que os dominados obedecem por alguma característica excepcional, alguma qualidade excepcional de quem tem o poder de mando, digamos assim. Então, pro Weber, essa palavra carisma, que tem uma inspiração religiosa, especialmente no conceito cristão, de dons conferidos ao Espírito Santo, pelo Espírito Santo, ele transforma isso e coloca assim, olha, o carisma, ele na verdade, é essa virtude, essa qualidade excepcional que faz uma pessoa torna uma pessoa tão qual era a palavra que eu estou procurando? É uma pessoa que nos seduz, tão sedutora nesse sentido, acho que, não vou chamar aqui sedutora, mas a pessoa se torna tão sedutora, tem um carisma daquilo ali, que a gente obedece a pessoa por conta justamente dessa qualidade, dessa capacidade de sedução que essa pessoa tem em relação a gente. Então, não é por uma tradição, justamente, provavelmente essa pessoa vai contra a tradição, não é porque a lei diz que a gente tem que obedecer, mas é por conta dessa capacidade que essa pessoa tem de gerar um certo fascínio, uma certa sedução em relação, não no sentido propriamente sexual, apesar de o Freud levaria isso em consideração, mas esse fascínio que o carisma pode causar, que esse carisma seria essa qualidade excepcional. E que o Weber fala que o carisma pode ser, inclusive, uma força revolucionária. Se você for pensar grandes figuras, né, vou pegar uma figura específica, vamos lá, Jesus Cristo, ele é uma figura carismática, no sentido que ele vai contra as tradições judaicas e determinado, apesar de estar baseado na fundação judaica, ele vai contra. Ele vai falar em diversos momentos dentro dos evangelhos, está escrito, mas em verdade vos digo. Ou seja, está escrito na escritura, ou seja, a tradição diz uma coisa, mas o que eu estou trazendo para vocês é outra coisa. Então, como é que as pessoas obedecem, né? Chegam, rompem com aquela tradição, a partir desse carisma. Então, a dominação que Cristo tem exerce da tipo de dominação carismática. Lembrando que dominação, para o Weber, é o tipo de poder exercido legitimamente, ou com aceitação, sem necessidade
de coação, tá? Por outro lado, o Hitler, né, que não é uma figura completamente distante de Jesus em termos de ideias, mas o Hitler também exerce a mesma exerce a mesma fascínio de carisma sobre as pessoas do que Jesus, no sentido de que ele consegue subverter a ordem, um conjunto de normas vigentes, e fazer com que a Alemanha se transforme completamente e crie a ideia do Estado nazista, que vai criar um conjunto de mecanismos racionais, inclusive, para exercício do seu poder totalitário. Mas o Hitler também é uma figura carismática. Se você for pensar no Lenin também, ou mesmo no Stalin, que se constrói como uma figura carismática dentro da União Soviética, são figuras carismáticas. O Lenin subverte, né, a ordem do regime czarista, e a partir da força do seu carisma, de suas ideias, de sua força e do fascínio que ele exerce sobre as massas, consegue trazer uma transformação, uma transformação social. E assim, o Weber, enfim, ele é anterior ao Hitler e ao próprio Lenin, apesar de, enfim, ele vai escrever isso antes do Lenin, apesar dele ser contemporâneo, a Revolução Russa ele ainda estava vivo, mas o Weber ele vai falar sobre política, o carisma na política, ele vai se referir inclusive ao Bismarck, que é o cara que consegue subverter a ordem do regime praticamente feudal que existia na Alemanha e unificar a Alemanha por meio do seu carisma, da força de suas qualidades excepcionais, e se torna um líder forte. Então, o Weber acredita que essa dominação carismática, ela surge com uma possibilidade de subverter a ordem dos outros tipos de dominação, como a dominação racional legal e a dominação tradicional. Bom, o processo do Weber em relação à mudança social, ela vai dizer que o capitalismo é um processo constante de racionalização da vida, e inclusive de instituição. A modernidade cria o Estado moderno, que é que acaba transformando um conjunto de normas informais e tradicionais que geram obediência, eles transformam isso em um outro tipo de instituição organizada racionalmente, impessoalmente e legalmente para a geração de obediência. Então ele fala o seguinte: o capitalismo, o que o capitalismo faz, basicamente, é sair de um processo de dominação baseado na tradição para uma dominação cada vez mais racional legal, tá? E aí esse processo de racionalização é a principal característica daquilo que ele chama de modernidade. Então, o que são as características desse processo de racionalização? Ele é um conjunto de intelectualização e desencantamento. Então, ele envolve uma intelectualização, as pessoas vão aprender a ler e escrever, a ler, né, a ter acesso à leitura a cada vez mais, a desencantamento no sentido de que elas vão parar de utilizar explicações mágicas ou encantadas, né, para a explicação das coisas, e vão começar a se basear em explicações fundamentadas na ciência, tá? na razão, para poder explicar as coisas. Há um processo também constante de especialização, as pessoas se tornam cada vez mais especializadas, um processo que o Durkheim já viu falando sobre divisão do trabalho. Então, o processo de especialização, que as pessoas se tornam cada vez mais específicas em suas áreas de atuação. Um processo também de despersonalização da economia, da política, do Estado e do direito. Não são mais as relações interpessoais que as pessoas estabelecem entre si que determinam um conjunto das relações sociais e economia, política, Estado e direito, porque geralmente as pessoas não conhecem as outras pessoas com as quais elas interagem, então seu círculo de pessoas próximas é muito pequeno, principalmente nas metrópoles, mas você interage com um conjunto cada vez maior de pessoas que você não conhece, e os comportamentos que as pessoas têm, as referências de comportamento que as pessoas têm, tem que se basear em outros parâmetros que não são os parâmetros
eu conheço a pessoa e vou agir com essa pessoa de determinada maneira porque eu espero esse comportamento dessa pessoa. As pessoas se baseiam cada vez mais em um conjunto de parâmetros gerais que tem como característica a racionalização da vida. Então, o conjunto de regras, de regramentos no mercado, por exemplo, no mercado, ou seja, na economia ou na política, tem a ver com essa racionalização da vida, porque justamente essa impessoalidade é necessária para as pessoas interagirem com pessoas com as quais elas não conhecem. Há também o desenvolvimento constante de meios técnicos de controle da vida, de controle de como você age na sociedade, da economia. Esse é uma outra característica também, então, da sociedade moderna. Então, desde as pessoas, porque a gente acha isso completamente comum, mas a pessoa ter um registro de nascimento formal, na verdade, qualquer pessoa que tenha nascido aqui, ela foi registrada e tem uma certidão de nascimento. Hoje em dia, a certidão de nascimento já tem até o CPF, ou seja, já tem o seu cadastro de pessoa física, que é o teu número que vai determinar, dentro das instituições bancárias e econômicas, quem você é. Você é um número de CPF. Então, você já nasce com isso, né? E isso é algo fundamental dentro da nossa sociedade. Então, e que é algo próprio da sociedade moderna, né? No período medieval, século XVIII, XVII, quando é que você teria registros de nascimento? O registro de nascimento que se fazia era o batismo, né? As pessoas se contabilizavam quantas pessoas tinham em determinado lugar, quem eram as pessoas, se o nome das pessoas era aquilo, pela certidão de batismo, ou seja, se a pessoa estava dentro da comunidade religiosa. Então era outra concepção. E aí a gente começa a ter cada vez mais meios técnicos de controle. E, por fim, cada vez mais a gente vai saindo de um deslocamento, a gente vai saindo de uma conjunto de comportamentos baseados na orientação tradicional para uma ação racional, tá? Então, essa racionalização é um processo que vai tomando conta de várias esferas da vida, como a própria religião, o direito, a arte, a ciência, a economia. Então, todas as esferas da vida estão cada vez mais organizadas sob os princípios e procedimentos racionais. E isso gera também, o efeito dessa racionalização, uma tendência de burocratização, ou seja, a formação de quadros profissionais técnicos responsáveis pela administração, seja na esfera estatal, seja na esfera privada, tá? E essa burocracia profissional e o direito racional, elas se tornam fundamentos da sociedade moderna. E isso vai refletir sobre qual é a finalidade da educação no mundo moderno. Aí chegamos na ideia de educação. Por quê? A finalidade típica ideal do Weber para a educação vai em 3 direções. O primeiro, despertar qualidades excepcionais nos indivíduos, que é despertar o carisma. Então, a educação serve para possibilitar que os indivíduos possam se desenvolver e despertar o carisma, no sentido de que alguma qualidade excepcional que todos os indivíduos podem vir a ter. Preparar o aluno para a conduta da vida, no sentido de que fazer com que esse estudante tenha acesso ao conjunto de produções culturais, intelectuais de uma determinada sociedade, que vai fazer com que ela seja, em si mesma, um portador dessa cultura social produzida, né, dentro daquele agrupamento, dentro daquela sociedade. Então, para isso, para preparar o aluno para a conduta da vida enquanto cidadão de uma determinada sociedade, o Weber defende o que ele chama de pedagogia do cultivo. Tornar cultivo no sentido de cultura, né? Cultura torna uma pessoa culta, né? Então, pedagogia do cultivo significa preparar as pessoas para
que elas tenham condições de estarem, agirem em sociedade, estarem presentes numa sociedade, sabendo o que fundamenta aquela sociedade, com base na literatura daquela sociedade, com base nas tradições daquela sociedade, com base na arte daquela sociedade. Então, essa pedagogia da produção intelectual que já veio daquela sociedade, então a pedagogia do cultivo é muito importante. O Weber vai falar que, inclusive, essa pedagogia do cultivo era o que determinava, por exemplo, essa classe de letrados que eram que assumiam funções dentro do Estado chinês lá na antiguidade, desde Confúcio, do ano 500 a.C. Então, essa pedagogia do cultivo criava um conjunto de pessoas que tinham preparo para lidar com aquela sociedade. Só que ele vai falar, olha, essa pedagogia do cultivo, essa preparação do aluno, não é uma determinada casta ou classe, mas tem que ser disseminada em toda a sociedade. No caso, ele está chamando a atenção da sociedade alemã. Mas, além de preparar o aluno para uma conduta, ou seja, um conjunto de conhecimentos gerais para que a pessoa possa viver em sociedade, ela também deve transmitir um conhecimento especializado. E aí ele vai chamar da pedagogia do treinamento, né? Em que aquele conhecimento, todo indivíduo ele tem que se preparar dentro dessa sociedade cada vez mais racional a se tornar um especialista naquele meio, né, para aquele meio que ele é destinado. E aí, se você for pensar, olha só que interessante, se você fizer um paralelo, tem a ver com o que o próprio Durkheim está colocando, né? Coloca. Porque o Durkheim ele vai falar por um lado, você tem que preparar o aluno para viver em sociedade, para ter aquele conjunto de crenças e normas e valores em comum, e é a pedagogia do cultivo, preparar o aluno para a conduta da vida. Por outro lado, a gente tem o Durkheim também falando, e para a destinação para qual determinado meio a qual essa criança se destine. Ou seja, fazer uma pedagogia do treinamento. Então, eles partem de pontos de vista diferentes, mas chegam a conclusões muito parecidas, inclusive. E aí, o que o Weber propõe no final é que propõe assim, ele vai fala assim, quais seriam as finalidades da educação, mas ele fala, tá, mas o que é a educação que existe? Então, o que ele vai perceber é que a sociedade capitalista, o Estado capitalista forja um novo tipo de indivíduo, que é um indivíduo racional, tendencialmente livre de concepções mágicas e que obedece exclusivamente ao direito racional. Então, esse é o indivíduo forjado pelo capitalismo e pelo Estado capitalista. Ele não está falando se isso é bom ou ruim, tá? Mas ele fala que esse é o indivíduo que o Estado capitalista e o capitalismo criam. Ou seja, é um tipo ideal, inclusive, né? E a educação em uma sociedade democrática, moderna, que deve ter como finalidade promover um modo de vida racionalista e transmitir conhecimentos especializados. Tá? Então, esse modo de vida racionalista dessa pedagogia do cultivo, mas também transmitir determinados conhecimentos especializados. E o que... Aí ele vai falar, bom, isso é a finalidade também da educação. Mas o que, de fato, a educação acaba se transformando, e aí ele não vai estudar profundamente isso, mas ele traz já essa visão é que a educação se torna um fator de estratificação social, um meio de distinção, de obtenção de honras, de poder e de dinheiro, que não necessariamente respeita digamos assim, capacidades intelectuais. Você torna essas pessoas, né, a educação se torna um meio de distinção que não vai estar distinguindo ou honrando as pessoas que têm melhores capacidades. Mas isso pode se tornar, o Weber já coloca, como pessoas que nascem em posições sociais privilegiadas, pode estar obtendo, por meio da educação, uma honraria, uma posição, confirmando uma posição não baseada em suas capacidades, mas uma posição uma posição da qual a origem social já
necessitaria, dando legitimidade àquela posição ocupada por aquela pessoa. Então, vamos lá. Se a pessoa filho de uma família mais rica, passa no vestibular, enfim, aí o vestibular já é um exame impessoal, mas aquela pessoa estudou em determinadas escolas preparatórias para o vestibular, ela passou num vestibular de uma universidade federal ou foi para uma universidade privada, obteve o título de bacharel em direito, obteve o título de advogado e, de repente, fez um outro concurso e obteve o diploma de juiz. Não necessariamente aquela pessoa que passou num concurso de juiz, por mais que ele tenha passado por vários processos racionais, impessoais, para chegar naquela posição de juiz, não necessariamente ele era o mais apto para exercer aquela função. O que de fato acontece, o Weber já percebe, é que algumas pessoas já partem de uma posição de classe privilegiada e uma série de processos leva esses privilegiados a galgarem posições que legitimam a sua posição, que já estava, até em determinada maneira, pré-estabelecida a partir do seu nascimento. Ou seja, aquilo que o Bourdieu vai retomar mais tarde, uma reprodução de determinadas desigualdades sociais. Tá? Então, por isso, a educação também se torna um fator de estratificação social, uma vez que determinadas profissões ou determinadas especializações são mais raras ou mais valorizadas em detrimento de outras. Então, de todo modo, a educação acaba se tornando também um meio de produção de alguns peritos especialistas em determinadas áreas. Então, cada vez mais as pessoas vão se tornando especialistas em determinadas áreas e vão se tornar capazes de fazer determinados pontos. Então, dentro da sociedade moderna, não apenas o cultivo, mas a produção de peritos. Então, o que ele nota dentro da sociedade alemã naquele período é uma disputa dentro da esfera educacional entre a formação de indivíduos cultos ou de indivíduos especialistas, que vai cada vez mais revelando um processo de burocratização da autoridade e da sociedade moderna como um todo. E aí, para trazer essa reflexão do Weber para tentar compreender o mundo atual, especialmente o Brasil atual. Quando a gente tem uma reforma do ensino médio que privilegia, fala o seguinte: no ensino médio você vai escolher, o aluno vai poder escolher entre fazer um curso técnico, humanas, exatas, etc, etc. Se ele for, ele já vai poder escolher isso no ensino médio, e ao fazer essa escolha, ele não vai ter as outras matérias, ou vai ter o mínimo das outras matérias, significa que eu já estou preparando essa pessoa para assumir uma posição como um perito especialista, nesse sentido. Evidenciando que carregar ou em detrimento do indivíduo culto, evidenciando que assumir uma posição tão cedo de indivíduo, de perito especialista, ou seja, se ele for fazer um curso técnico e não tiver matéria voltado para a área de ciências ou para a área de humanas, se ele tiver menos matérias nessa, significa que provavelmente ele não vai conseguir passar num vestibular, ou enfim, ascender a uma carreira universitária, à universidade, e que ele vai ter menores remunerações, porque dentro do processo educacional a gente também tem um processo de estratificação social que por meio da qual a educação se torna também um elemento de obtenção de poder e de dinheiro, ou seja, permitindo que as pessoas assumam determinadas posições sociais. Então, o que o Weber nos ajudaria a perceber é que dentro desse processo, cada vez mais de burocratização, racionalização, que também gera estratificação social, nós estamos abrindo mão de uma pedagogia do cultivo, ou seja, de formação de indivíduos cultos, preparados para conviver em sociedade, inclusive influenciar, porque é na pedagogia do cultivo que tem-se chance de despertar o carisma, não na pedagogia do treinamento. E aí é uma crítica, inclusive, do Weber, porque o Weber acha que a única maneira de você transformar a sociedade é você desenvolver o carisma, nesse sentido. Pessoas que sejam capazes de
de pensar para além da ordem. E a produção de peritos especialistas não favorece a produção desses indivíduos que tenham determinadas qualidades ou capacidade crítica. O Weber não chama disso de capacidade crítica, mas se a gente fosse pensar numa pedagogia freiriana de inspiração marxista, a gente poderia chamar disso. Então, o Weber, apesar de ser um liberal, ele nos dá elementos para pensar justamente uma educação crítica e uma educação também voltada para uma certa capacidade de transformação social. É isso, não sei se eu consegui responder as questões. Eu lembro que alguém tinha perguntado para falar sobre o tipo ideal weberiano, a Adriana, e educação dirigida aos 3 tipos de finalidade. Adriana, se você estiver aqui ainda, eu não sei se eu não estou te vendo aqui, mas se você se achar que está aqui ainda, se eu respondi ou não, ou se deixou mais em dúvida. Mas é isso. Desculpa, hoje a nossa aula, que eu queria que fosse 1 hora, a gente acabou passando praticamente 2 horas de aula. Mas é porque o pensamento do Weber, a gente tem que... É um pensamento complexo também, e só a passagem que eu deixei para vocês é um pedacinho do pensamento dele. Se a gente não conseguir compreender o contexto geral de como ele percebe a modernidade, a gente dificilmente vai entender o que ele pensa sobre a educação também, né? Então, é isso. Tá? Então, para quem leu o texto, enfim, do Weber, diretamente, eu sugiro também ler o do Tosi Rodrigues, que ele vai trazer esse pensamento mais geral, tá certo? Semana que vem... A Samila falou que parece virginiano. Mas deixa eu ver qual data que o Weber nasceu aqui. Eu acho que ele não é virginiano, não. Tem que fazer o mapa astral dele, que às vezes ele nasceu em 21 de abril de 64. Ele está entre ariano e taurino. Eu não sei se exatamente 21 é touro já? Beleza. Então, 21 de abril é um taurino. Um cara que gosta de comer bem, provavelmente. Que gostava, né, de comer bem. Tá? Bom, alguma questão fora do mapa astral do Weber? Oi, professor, tudo bem? Tudo jóia, Pedro. Então, eu tenho uma pergunta, é mais ou menos assim. Que você falou sobre a diferença do tipo ideal e do caricato, né? Só que, no caso, o malandro, ele seria equivalente ao homem cordial? Porque ele ignora, de uma certa forma, as construções, né? E tem a pessoalidade muito grande, né? Assim, tenta tirar vantagem das coisas. Seria equivalente, apesar de ser caricato ele? Então, você pode, do ponto de vista científico, criar o tipo ideal do malandro, tá? Do ponto de vista do entendimento do senso comum, do que a gente coloca do malandro, em princípio eu vou falar, não, isso não se trata de um tipo ideal, a não ser que você tenha um certo procedimento científico, de ciência social, para tentar entender, e provavelmente já tenha ou haja alguns estudos sobre o malandro e a malandragem utilizando essa ideia de tipo ideal. Eu acho que é bem provável que haja isso, e que vai tentar compreender o que é a malandragem, né, que é o conjunto de práticas que a gente entende como malandragem, para você criar o tipo ideal do malandro. Não falando que o homem cordial, ou qualquer... Apesar de, assim, o conceito de tipo ideal do Sérgio Buarque de Holanda, inclusive, é muito criticado, tá? As ciências sociais é cheio disso também. O cara cria, é um conceito interessante do ponto de vista das ciências sociais, para a compreensão
da figura, né, desse brasileiro típico, ideal, ele vai falar do homem cordial, mas também não é imune a críticas, e tanto é que foi muito criticado, e, enfim, a maior parte da ciência social produzida no Brasil hoje não leva tão, não vou falar assim, a sério, o sentido não toma, do ponto de vista literal, essa ideia do homem cordial, para entender o brasileiro, até porque é complicado você falar assim, o conceito científico de um brasileiro em geral, né? Porque você tem tantos possibilidades de brasileiros e brasileiras no Brasil, seja dos anos 30, como o Sérgio Buarque escreveu, seja atualmente. Então é complicado a gente falar da questão do homem cordial atualmente, apesar de alguns se referirem a isso, a ideia de homem cordial ou de cordialidade do Sérgio Buarque para a compreensão do Brasil atual. Agora, a figura sobre o malandro, ele se aproxima realmente do homem cordial, da questão da pessoalidade, mas do ponto de vista científico, se você quer entender o malandro do ponto de vista das ciências sociais, é possível. Você vai ter que criar o tipo ideal do malandro, quais são as características, que vai conversar com a ideia do homem cordial, mas você vai ter que sair do senso comum do malandro, sabe? E isso é uma questão, porque o Sérgio Buarque, inclusive, para falar do homem cordial, ele teve que sair do senso comum do que é cordialidade. Cordialidade não é por capacidade que a pessoa tem, ou o fato da pessoa receber bem, né? Cordialidade, não, é uma pessoa muito cordial, me trata muito bem, né? Cordialidade, a gente pensa nisso. Não, mas o Sérgio Buarque vai falar, cordialidade é que eu estou chamando a pessoa que age do coração. E age do coração é bem e mal, tá? Então, tanto do ponto de vista, eu vou infringir o que está escrito na lei para te ajudar, como eu vou fazer isso para te prejudicar, tá? A depender se eu gosto de ti ou se eu não gosto. E a ideia do malandro também, a gente vai ter que pensar, se a gente for pensar na figura do malandro enquanto figura, quanto tipo ideal, a gente vai ter que romper com o senso comum do que se diz, os preconceitos, os conceitos que se tem sobre o malandro e malandragem, para tentar, assim, desde que a figura do malandro nos ajude a compreender algum fenômeno que o malandro não que, assim, não ter o tipo ideal do malandro não nos permite, entende? É isso, assim. Se a ideia de malandro ou de malandragem nos permite conhecer determinado fenômeno social, vamos criar o tipo ideal do malandro, tá? Então, aí depende do teu objetivo nisso, assim. É possível, existe o tipo ideal do malandro? Aí eu vou falar, não sei, que eu não conheço, pergunta. Tem um livro, só que ele não é de inspiração weberiana, eu até tenho aqui, chamado Carnavais, Malandros e Heróis, do Roberto da Mata, um antropólogo que vai falar inclusive sobre malandragem. E ele vai fazer essa discussão do tipo ideal. Posso até te mandar lá no sala de aula. Eu tenho ele digital, porque eu já dei já passei esse livro em outra disciplina, mas eu posso te passar, porque é interessante, inclui Carnavais, Malandros e Heróis. Deixa eu ver se eu acho. Mas ele fala justamente sobre isso. Aqui, ó. Roberto da Mata, por uma sociologia do dilema brasileiro. Aqui, ó. Tá? Carnavais, Malandros e Heróis. E aí tem um capítulo que ele vai falar sobre carnaval, a diferença entre casa e rua, é bem interessante, até dentro da sociologia urbana você coloca. E tem um capítulo chamado Pedro Malas Artes e os Paradoxos da Malandragem. Ele vai falar do mito do Pedro Malas Artes, qual a origem, e aí entre a relação entre honestidade e desonestidade, vingança e não vingança. Eu acho que ele constrói um tipo ideal de malandro, enfim. Eu acho que pode ser interessante dentro dessa perspectiva. Tá? Alguma outra questão? Colocação? Obrigado, professor. Entendi o que você quis dizer. Eu só tenho mais uma pergunta rapidinho. Sobre quando o Sérgio Buarque fala homem cordial, ele se trata do gênero masculino do homem brasileiro, ou ele fala do brasileiro como um todo, né? Brasileiras e brasileiras.
Não ficou muito claro nisso. Então, é um problema das ciências sociais tradicionais do século XIX. Eu vou falar que ele falaria do homem no sentido genérico da espécie humana, né? Pode ser homem ou mulher cordial. Só que, como ele chama atenção para a figura do homem cordial a partir da relação no espaço público, e esse espaço público era dominado basicamente por homens, então eu falaria que, olha, esse homem cordial do Sérgio Buarque, ele tem mais a ver com a figura do gênero masculino, especialmente, enfim, aí até os anos 30, mas pensando no Brasil, desde o Brasil colônia, Império, a República Velha, eu falaria que ele está se referindo principalmente ao gênero masculino, mas considerando, aí é isso, e aí levantando que há um limite dentro dessa interpretação de que esse desconsidera completamente dentro até onde eu me lembro do livro Raízes do Brasil, desconsidera a contribuição das mulheres nessa construção, tá? Quem vai falar mais das mulheres, por incrível que pareça, é um pensador mais conservador que o Sérgio Buarque de Holanda, é o Gilberto Freire. No Casagrande Senzala, ele, enfim, a mulher e o homem estão presentes. No Gilberto Freire, assim como no Weber, de maneira geral, assim, as mulheres são desconsideradas. Assim como no Durkheim também, de certa maneira, as mulheres são desconsideradas. E aí, quando são lembradas, são para dar exemplos específicos das mulheres e como elas, enfim, do papel das mulheres dentro da sociedade, de algum grupo de mulheres, enfim. Mas, geralmente, elas são desconsideradas. Até no Marx, que é um que tem maior preocupação também né, tratando principalmente das mulheres da classe operária também, junto com a questão dos homens, ele também desconsidera em grande medida as mulheres. Esse é um problema da sociologia clássica, tá? De maneira geral, e aí do Sérgio Buarque de Holanda em particular também, tá? Tem um livro interessante também que eu tenho, chamado deixa eu ver se está aqui. O gênero, como é que é? Nas ciências sociais, eu tinha ele aqui bem próximo, que ele vai falar justamente dentro da sociologia desenvolvida por homens, quais são, aqui ó, o gênero nas ciências sociais. É bem legal também, principalmente quem está nos estudos, quem está fazendo estudos feministas, ele vai falar como é que traz, inclusive, vários autores clássicos, do Augusto Comte, passando pelo Durkheim, Marcel Mauss, Lévi-Strauss, Bourdieu, Giddens, que é bem mais atual, o pessoal, enfim, mais contemporâneo também, outros como o Howard Becker, vai falar sobre o Marx, o Engels. Na verdade, quem fala mais sobre a questão das mulheres é o Engels, não é nem o Marx, dentro do pensamento marxista. Vai falar sobre o Weber, o Norbert Elias, que a gente vai estudar aqui, o Simmel, o Foucault, que a gente também vai tratar aqui, e a única mulher que é um clássico que é trazida aqui, é a Hannah Arendt, que apesar da Hannah Arendt, ela não tem reflexões, até onde eu conheço, sobre a questão específica da mulher, sobre gênero, relações de gênero, dentro da sociedade. Mas é um livro bem interessante para saber o lugar da mulher, que a mulher ocupa dentro das ciências sociais masculinas, né? Assim, digamos. Ele não vai fazer um estudo sobre o feminismo dentro das ciências sociais, mas justamente fazer uma crítica ao lugar que a mulher ocupa dentro das ciências sociais tradicionais. Inclusive, para mim, quando eu fui elencar a bibliografia que vocês vão ler em Sociologia da Educação, eu sei que é uma falha do meu plano de curso, mas que eu ainda não consegui resolver, de trazer estudos
autoras mulheres para essa discussão, porque dentro da sociologia e da sociologia pertinente à educação, a grande maioria dos manuais de sociologia da educação, dos escritos de sociologia da educação, traz as contribuições de homens para a sociologia da educação. Eu sei que tem algumas sociólogas da educação, mas aí você pega o estudo dessas sociólogas da educação, elas não são clássicos ainda, eu tentei focar nesses estudos clássicos, e os clássicos no sentido de que formam correntes teóricas que vão ajudar a compreender a educação, não só no âmbito sociológico, mas na pedagogia também atual. Então, você tem uma carência, e aí eu vou falar carência de mulheres que eu na verdade, não encontrei nenhuma mulher clássica na sociologia da educação, mas isso pode ser bem mais deficiência minha do que propriamente a inexistência de contribuições de mulheres para a sociologia da educação. Eu sei que é uma falha que eu infelizmente, vou acabar mantendo para esse semestre, mas que futuramente eu pretendo suprir, né? Pretendo consertar. Mas é isso. Obrigado, professor. Ficou bem claro. Valeu mesmo. Alguma outra questão? Bom, pessoal, se não tem nenhuma outra questão, vou interromper a gravação.